Amores, olha só. Nós iremos dar continuidade a independências da África e da Ásia. Bom dia. Na semana passada, e aí, meninos? Na semana passada, eu iniciei a leitura do slide e relembrei, né? Lembrei com vocês como iniciou essa questão de dominação do território da África e da Ásia. No começo do ano, né, nós falamos a respeito. O que foi? Está na pontinha. Acho que foi o moto que encontraram, mas acho que não cai não, Gustavo, será? Vê aí. Acho que não cai, não. Ele está apoiado nessa beirinha branca aqui, ó. Acho que não vai, não. Deixa ele quietinho. Acho que foi a melhor forma que ele ajeitou ali. Então, amores, nós vimos no começo do ano, né, que a África e a Ásia foram dominadas pelos países europeus. Foi encontrado na África ricas jazidas de ouro e diamante, e por isso, além de outros motivos, houve a corrida. Você quer me dar uma mão para Gustavo? Houve a corrida imperialista para o território africano, tá? Lembrando que essa corrida imperialista ocorreu por conta da necessidade dos grandes potências terem mais matéria-prima, mais mão de obra, mais mercado consumidor para a questão da industrialização que estava acontecendo em toda a Europa. Essa dominação sobre o território do continente africano e asiático não respeitou, de forma alguma, a cultura desses povos. Lembrando que a justificativa para o imperialismo foi a missão civilizadora dos povos europeus para um povo primitivo, né? Um povo visto, intitulado por eles, como inferiores, tá? Bem, houve, portanto, a dominação e desde o momento que foram dominados, né, eles ficaram sob o comando político e econômico da grande potência. Ao final da Segunda Guerra Mundial e início, portanto, da Guerra Fria, a população, os nativos da África e da Ásia, perceberam ali a possibilidade de lutar com mais força contra essa dominação política e econômica. Os países europeus, ao final da Segunda Guerra Mundial, estavam desestabilizados, precisando se reconstruir, se organizar. E foi nesse momento, que eles acabaram flexibilizando o controle sobre os países dominados, tornando assim, não digo mais fácil, mas mais possível, a luta contra a dominação. Então, o fim da Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, a luta dos povos nativos auxiliou na independência da África e da Ásia, tá? Então, o slide nós iremos acabar de ver. Perdão, deixa eu até voltar a passar. Essa independência, em alguns territórios africanos se deu através da luta, através da guerra, e outros estados, outros países conseguiu essa independência através de acordo de aliança. Tudo dependeu da questão dominadora, da questão da realidade de cada país dominado. Não só da realidade de cada território dominado, mas também da realidade dos dominadores. Tem, o ventilador faz tanto barulho, por isso que eu pedi para eles não ligarem. Ele faz barulho certinho aqui em mim. Então, assim, o que acontece, meus amores? Nós tivemos grandes nomes na luta pela independência, tá? Na Ásia, nós tivemos aí na Índia o Mahatma Gandhi, eu não sei se vocês já ouviram falar. O Mahatma Gandhi foi um líder pacifista, ele lutou de forma pacífica, aonde ele pregava a desobediência civil para se livrar dos ingleses dominadores. Na África, nós tivemos Martin Luther King, nós tivemos Mandela, que foram grandes personalidades também na luta contra o apartheid, essa segregação, essa retirada do negro do convívio do branco. Então, os slides que eu vou mostrar vão passar exatamente o que eu falei. Fiquem atentos. Depois, no final,
eu vou apresentar já os pontos importantes organizados para vocês anotarem. O primeiro slide que vocês irão ver agora, inclusive, vocês já anotaram no caderno, tá? Mas eu vou fazer a leitura dele novamente e ele vai falar exatamente o que eu acabei de falar com vocês. Deixa eu apresentar a tela. Então, vamos lá. Lutas de libertação nacional na África e na Ásia. Não se trata exatamente das independências da África e da Ásia. Inclusive, na semana passada eu falei com vocês que em alguns livros vocês vão encontrar esse título, em outros livros, Independências da África e da Ásia, e em alguns outros, Descolonização da África e da Ásia. Esse termo, descolonização, ele não é muito utilizado. Inclusive, ele é mal visto por alguns historiadores. Por quê? A descolonização dá o sentido, dá a conotação da retirada dos europeus, como se eles quisessem se retirar. Meninos, então, não foi isso que aconteceu, tá? O que ocorreu foi uma resistência, foi uma luta, né, pela independência. Não foi uma retirada de forma tipo, não, agora eu vou deixar vocês livres porque eu estou preocupada com outra coisa. Então, a descolonização, muitas das vezes, dá esse sentido. Então, não é um termo mais tão utilizado. Então, vamos lá. Entre o fim do século XIX e início do XX, os países industrializados transformaram o continente africano e parte da Ásia em colônias. Após a Segunda Guerra, o domínio das nações europeias nesses territórios deu lugar ao surgimento de nações independentes. Apesar da liberdade, os traumas de décadas de expoliação deixaram marcas no continente, como a miséria e os conflitos étnicos. Aqui é um trecho de introdução do assunto. Então, ele está nos dizendo o quê? Né? Que apesar da independência desses territórios, anos de dominação, não só dominação social, né, cultural, mas dominação política e econômica, deixaram marcas no continente africano e asiático. Aqui nós temos, né, os territórios da África, as regiões dominadas e por quem eles eram dominados. Então, nós temos nesse amarelinho aqui mais clarinho, a Grã-Bretanha, no verdinho claro, França. Então, os territórios dominados por cada um. Verde mais escuro, Alemanha, Itália, Holanda, Bélgica, Portugal em vermelho, Espanha no rosinha, tá? Então, nós tínhamos vários territórios dominados, né? Toda praticamente a parte da África, e onde cada grande potência tinha o seu pedacinho, tá? Alguns fatores motivaram a descolonização desses continentes. Mais uma vez, esse termo descolonização, para muitos historiadores, não pega bem, vamos dizer dessa forma, tá? Dá a impressão de retirada dos europeus. Não foi isso. Houve o quê? Uma luta pela independência. Então, vamos lá. Primeiro fator, o declínio da Europa após a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra acentuou o declínio da Europa. A consequência disso foi a desintegração dos impérios coloniais europeus na África e na Ásia. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, as grandes potências tiveram que voltar para os seus problemas. Tiveram que dar ênfase aí à sua recuperação econômica, social e estrutural. Então, muitas das vezes, acabou se descuidando, né, vamos dizer assim, daquele território dominado. É isso que surge a chance, né, pela luta pela independência. O nacionalismo, a base desses movimentos, em geral, era o sentimento nacionalista, insuflado pelo desejo das populações locais de se libertar do jugo estrangeiro. A África e a Ásia fortalece, né, o seu sentimento de defender a sua nação, de ser representado de ser representado, de expor sua cultura conforme o seu desejo, não conforme foi aí dominado. Direito à autodeterminação dos povos. O princípio de autodeterminação dos povos, expresso da Declaração das Nações Unidas, também legitimou as lutas emancipacionistas. A ONU foi aí um órgão
que favoreceu também essa autodeterminação dos povos, essa luta pela independência. Apoio dos Estados Unidos e da União Soviética. A Guerra Fria também estimulou a descolonização. Os Estados Unidos e a União Soviética se opunham ao colonialismo, pois, para as duas potências, era interessante ampliar suas áreas de influência, por isso elas incentivavam muitos movimentos de emancipação. Então, incentivavam aí o movimento de liberdade e emancipação, não por defenderem aquela nação, não por acharem incorreto a dominação daqueles territórios, mas porque os Estados Unidos foi também um país imperialista, mas porque, né, queriam defender os seus interesses. Países independentes, né, se posicionariam a favor ou do capitalismo ou do socialismo, ampliando aí, né, os aliados e a força dos Estados Unidos e União Soviética. Os dois caminhos para a independência. Concessão pacífica. Então, o que quer dizer concessão pacífica? Através de um acordo, de uma aliança, se conquistou a independência. E guerras anticoloniais. Através da guerra do confronto é que se levou à independência. Então, nós tivemos esses dois modos de independência no território africano e asiático. Então, concessão pacífica, concessão de autonomia pela metrópole para manter privilégios econômicos e eliminar gastos militares e administrativos. Os europeus foram complacentes nos casos em que puderam controlar o processo de emancipação e manter os países independentes sob a sua influência. Assim, foi possível preservar suas fontes de riqueza. Então, se concedeu a independência, mas é claro, né, isso só foi concedido porque a grande potência, o país dominador, levava vantagens. Guerras anticoloniais. Alguns países europeus resistiram ao processo de independência, resultando em guerras anticoloniais e culminando na implantação de sociedades socialistas nas áreas coloniais. Independência da Índia. Após a Segunda Guerra, teve início a desagregação do Império Colonial inglês na África e na Ásia. Na Índia Britânica, o movimento de independência era forte desde o final do século XIX. Na Índia Britânica, havia dois grupos que lutavam pelo fim do domínio inglês. A Liga Muçulmana, que foi formada para atender os interesses dos muçulmanos na Índia Britânica, era liderada por Muhammad Ali e defendia a separação da Índia em dois países, a Índia de maioria hindu e o Paquistão, destinado aos muçulmanos. O Partido do Congresso, que reunia as camadas médias da Índia, formada por professores, advogados, jornalistas, a maioria da religião hindu, a maior do país. Eles estruturavam suas posições políticas com base no pensamento e das nações de Mahatma Gandhi. Então, nós tínhamos, né, o Partido do Congresso, que fazia defesa pacífica através das ações de Mahatma Gandhi. Que ações eram essas? Ações pacifistas que pregavam a desobediência civil. Mahatma Gandhi falava que para lutar contra a dominação e para ter a sua independência, era necessário se posicionar não respeitando as leis impostas dentro da Índia pelos ingleses. E nós tínhamos a Liga Muçulmana, que já queria algo mais confrontoso. Depois, quem tiver oportunidade, tiver curiosidade, nós temos um filme falando sobre Mahatma Gandhi, é maravilhoso. É uma espécie de documentário. Mahatma Gandhi e a resistência pacífica. Na década de 1920, com o fortalecimento do nacionalismo, o movimento de independência passou a ser liderado por Gandhi. O Gandhi foi um grande líder, né, da população. Foi uma grande personalidade. Infelizmente, ele foi morto após conquistar a independência para a Índia, né, por como é que eu vou falar? Um fanático, né, do movimento libertador. Então, vamos lá. Resistência pacífica. A estratégia se baseava no boicote aos produtos britânicos e aos impostos. Também não reagiam aos repressores. Funcionou, né? Em 1947, a Índia conquistou a independência. Quais eram as ações
né, extremamente fortes de Gandhi. Como eu falei com vocês, Gandhi, ele discursava, né? O tempo todo ele mostrava o seu posicionamento para a população. Ele mostrava como deveria ser feito essa oposição contra a dominação. O que ele pregava? A Inglaterra dominava a Índia. Então, vamos fazer o quê? Não vamos comprar, né? Não vamos obter produtos ingleses que circulam na Índia. Esse era o boicote. Não vamos pagar os impostos determinados pelos ingleses. Não vamos obedecer tudo que for imposto pela Inglaterra. Era isso que pregava Gandhi. Dessa forma, resistindo dessa maneira, nós vamos conseguir expulsá-los do nosso território. E Gandhi, com a sua forma, né, com a sua sabedoria, ele acabou se tornando muito mais que um líder, né, pela independência e pela resistência. Ele acabou se tornando uma espécie, como é que eu vou falar? De uma figura religiosa, sabe? Que vai além dessa luta pela independência. Então, olha aqui, essa charte está mostrando uma das táticas de Gandhi. Como Gandhi era aclamado pelo povo, né? Era seguido, sem ser contestado pela grande parte da população indiana, os ingleses passaram a perceber que qualquer coisa contra a Gandhi podia se estourar, né, uma grande guerra naquele território e eles não iriam conseguir dar conta. E Gandhi, por sua vez, ele utilizava o que ele tinha nas mãos. Então, ele mandava ali exemplo, tá? Ele mandava uma proposta, né, para o governo inglês. Essa proposta não era atendida de forma alguma. Tudo que ele pedia, vamos dizer assim, né, tudo que ele mostrava aí como uma forma de acordo para tentar, né, aos poucos retirar os ingleses do território indiano, os ingleses não aceitavam e criavam ali uma barreira muito mais forte dentro da Índia. O que Gandhi fazia? Gandhi se recusava, né, se resguardava, inclusive fazendo jejum, né, para que alguns dos seus que eram expostos para ser atendido, para ser escutado. E esse jejum de Gandhi terrorizava, de certa maneira, né, a imposição, o imperialismo. Por quê? O temor de uma guerra estourar na Índia de tamanha proporção, né, que a Inglaterra não ia dar conta. Aqui, Gandhi, nessa charge, Gandhi foi preso, né? E isso foi um alarde. A população toda foi às ruas contra o governo inglês. Então, sempre se ficava naquela questão, né, de ver a força de um com o outro. Quem cedia, quem pressionava. Teve um episódio, não vai falar aqui, que Gandhi ele comandou a marcha do sal. Então, para não se comprar o sal industrializado, né, para a utilização da população indiana, né, os indianos marcharam até o mar, para Salinas, né, para pegar o sal em estado bruto. Foi um movimento de mostrar o seu protesto, de deixar claro o boicote aos produtos ingleses. A Índia após a independência. Após a mobilização popular liderada por Gandhi, a independência foi oficializada em 1947. Mas 2 países independentes foram criados. A Índia, com uma população majoritariamente seguidora do hinduísmo, e o Paquistão, criado para receber a população muçulmana da Índia. Foi dividido em Paquistão Ocidental e Paquistão Oriental. Divididos por milhares. Em 1971, o Paquistão Oriental se emancipou e constituiu Bangladesh. Então, nós temos aqui ainda um problema, né, religioso, além da questão aí dessa independência. Mas a gente vai voltar a tratar disso aqui mais especificamente. Índia dividida. Então, olha aqui o Paquistão no cantinho e a Índia em si. Os conflitos étnicos e territoriais.
Os conflitos étnicos e religiosos na região acontecem até hoje. A independência do Punjab, os Sikhs, grupo étnicos que pratica uma mistura de hinduísmo e islamismo, luta pela independência do Punjab, um estado da Índia. Luta pela Caxemira. Existem também disputas territoriais entre o Paquistão e a Índia pela região da Caxemira, situada no norte da Índia, com ameaça de conflito nuclear entre os dois países. Então, Caxemira e a ameaça nuclear. Então, vocês estão vendo que está do ladinho do Paquistão, né? É um território entre os dois, né? Índia e Paquistão. Descolonização da África. Os colonizadores da África, nós estamos vendo aqui os países aqui embaixo, que colonizaram cada território dessezinho que está africano, do continente africano. Algumas características gerais. Organização dos Estados africanos. Desde o começo da descolonização, os africanos procuraram dar um sentido comum à independência. Com esse objetivo, realizaram, em 1958, a primeira Conferência dos Estados Africanos e lançaram as bases da Organização dos Estados Africanos, que seria criado em 1963. As bases da Organização dos Estados Africanos. O direito à autodeterminação dos povos e combate ao colonialismo, a necessidade de cooperação entre as nações africanas e manifestava o desejo de colocar as riquezas do continente a serviço da sua população. Então, o continente africano tratou, através da sua independência, de se reorganizar, né? De expulsar o domínio inglês, a influência lá de fora e criar, né? Estabelecer a sua própria identidade. Temos coisas que conseguiram ser mudadas, tiveram mudanças, e tiveram coisas que permaneceram da mesma maneira, e depois, inclusive, vou falar com vocês. A descolonização da África do Sul. A África do Sul era governada pela minoria descendente dos colonizadores holandeses e ingleses. Desde a independência, em 1910, essa elite impôs várias leis que garantiam seu domínio sobre a população negra. O apartheid. Em 1948, passou a vigorar no país o regime de segregação racial, chamado de apartheid, que significa separação. O apartheid, ele determinava o seguinte, tá? Nós tínhamos na África do Sul cidades, ou melhor, bairros que pertenciam somente a negros, que não podia sofrer, né, interferência de brancos, e nós tínhamos bairros que eram referentes somente a brancos, tá? O negro, no apartheid, ele foi retirado, né, ele foi proibido do convívio com o branco. Vocês terem uma ideia, nós tínhamos bebedouros para negros, bebedouros para brancos, nesse período do apartheid. Nós tínhamos praias para serem frequentadas para negros, praias para brancos. Lugares no ônibus, tá? Para negros, para brancos. Inclusive, nós vimos aquele filme, né? Que eu passei para vocês, o primeiro mergulhador negro americano, lembram? Né? Que mostrava isso. Quando aquele jovem foi chamado para ir para a Marinha, eu não sei se vocês perceberam, quando ele foi pegar o ônibus, subiram todos os brancos e depois os negros. Né? Ao chegar na Marinha, nós tínhamos os cargos que eram para brancos e os serviços dos negros. Leis de segregação. Os negros não tinham direito à propriedade da terra, a negação dos direitos civis e políticos já aos negros e a criação de bandustões para os negros. Então, olha, rapidinho. Então, aqui, ó, deixa claro isso. Olha que imagens fortes, né? Os bancos vinham com coisas, né? Com mensagens, indicações de quem pertencia a esse lugar no banco. Né? Se o banco era para negros ou para brancos. Assim, é um troço surreal, né? Banheiros públicos para negros e para brancos. Olha isso, gente. Bebedouro. White.
as praias, as cidades, os bairros. A separação dessa vida, né? As regiões que eram ocupadas para negros, as regiões que eram para brancos. Tudo, com certeza, né? Eles se viam como uma raça, né? Superior, civilizada. E o negro ficou taxado como aquele inferior, como aquele que não seria capaz, por conta, na visão dos brancos, né? Por conta da sua história, como se eles, os negros, fossem culpados ou responsáveis pelo que sofreram. Assim, é um troço absurdo. É por isso que eu sempre falo, gente, vamos derrubar, né? Que a gente sabe que, né, infelizmente, tem pessoas que fazem piadinha, que brincam dessa forma. A gente precisa acabar com isso, tá? A gente precisa, né? Porque não tem condições mais de se tolerar esse tipo de discriminação. Então, aqui é a mesma coisa, né? Nós temos isso aqui, tá? É uma realidade nossa mesmo, realidade do Brasil, né? Paraisópolis, essa é uma realidade nossa. A riqueza, né? O luxo do lado da miséria, né? Das condições desfavoráveis. Vamos lá. O Congresso Nacional Africano, na década de 50, o CNA, entidade fundada em 1914, CNA, Congresso Nacional Africano, radicalizou a luta contra o apartheid. A partir de 1960, o governo sul-africano desencadeou violenta repressão contra o Congresso Nacional Africano. Nelson Mandela, o principal líder, foi preso e condenado à prisão perpétua. Depois de anos preso, ele conquistou a liberdade, inclusive foi o presidente da África do Sul, né? Tem uma história incrível, Nelson Mandela, incrível. Morreu. O fim do apartheid. A luta dos negros ganhou força com o apoio de muitos países da União Pública Mundial. Pelo amor de Deus, me fale que vocês conhecem essa pessoa que está do lado. Me fale, pelo amor de Deus, que vocês sabem quem é esse aqui. Ah! Pelo amor de Deus. Então, vamos lá. Pressionado, o governo, a partir da década de 70, ou perdão, da década de 80, começou a desmontar o apartheid. Em 1990, Mandela foi libertado. Em 94, foi eleito presidente da África do Sul. Diz a lenda que ele está vivo, né? Falam por aí. Michael Jackson foi um grande, né, apoiador pela luta pelo fim do apartheid. Um grande admirador e apoiador de Nelson Mandela. Tá? A portuguesa, independência pelas armas, a Revolução dos Cravos. Movimento militar que derrubou o governo de Marcelo Caetano, substituto de Salazar, e estabeleceu a democracia em Portugal. A luta dos povos coloniais foi fundamental para a sua emancipação, mas a queda da ditadura facilitou a independência. Independência de Moçambique. Como eu já falei para vocês, nós tivemos regiões que foram através de aliança e outros através de confronto. Quase todos os países da Europa do pós-século foi. Não, aqui no caso está mostrando, né, que os países da Europa foram imperialistas. Mas não foram todos socialistas, não. Né? Nós tivemos uma divisão. Na verdade, a grande maioria era capitalista. Tanto é que o final da Segunda Guerra Mundial estabeleceu, né, vamos dizer dessa forma, a vitória ao capitalismo, né, aos Estados Unidos. Então, vamos lá. Aqui não. Eu acho que eu posso voltar lá para os meus pontos importantes, meus amores. E eu fiz um levantamento, depois eu vou olhar aqui onde está. Eu fiz um levantamento da questão do comunismo. São poucos. E mesmo assim, é aquele comunismo, não o comunismo que nós vimos aqui na teoria, né? Porque não era essa a ideia de comunismo.
Tá? Amores, temos anotação no caderno para fazer. Peguem, por favor, por gentileza, o caderno de vocês. Eu vou apresentar a tela com a anotação. Lembrando, anotem. Vão ter questões lá na nossa avaliação, tá? Acho que não, hoje. Ou foi ontem? Hoje, né? A minha, acho que amanhã, né? Acho que é minha amanhã. Agora, lembrando, esse assunto aqui, isso que eu falo agora, esse assunto aqui não vai estar na prova, se eu não me engano, tá? Porque eu iniciei ele semana passada, eu não coloquei ele. O que vai estar na prova é o capítulo 10. 10 não, capítulo 9, 8 e 9. Então, ó, deixa eu apresentar aqui a tela, para a gente iniciar aqui as anotações da primeira parte. Daqui a pouco eu faço. Deixa eu fazer a chamada, peraí. Não, isso aqui não vai estar na prova, não. No primeiro tempo, melhor. E não vai dar tempo de anotar tudo mesmo, eu já aproveito e faço chamada. Capítulo 8 e 9. Aham. Você anotou muito? O que eu vou passar na próxima aula, gente? Vou passar na próxima aula. Vou aproveitar e fazer logo a chamada. E se eu vou botar agora, vai ficar no tempo. Vamos lá, amores? Adam está aqui na sala. Amanda, estou vendo. Presente. Ana Clara, aqui. Andiara, não. Ana Luísa Rosas. Oi? Está lá embaixo, esperando o sinal. Ana Luísa Silveira está aqui. Bia está aqui. Caio. Caio também. Caio também. Davi. Presente. Caiu lá. Gabriel Feiol aqui na sala. Gabriela. Gabriela, não estou vendo. Gabriele, estou vendo. Gustavo aqui na sala. João Gabriel, aqui. João Guilherme. Não. João Pedro Portela. João Pedro Portela. Não. João Pedro Goulart. Gente, quem desceu não foi Portela, não? Quem desceu para beber? Eu sempre confundo. É Guilherme. E eu dei falta para ele. Ainda bem que eu lembrei de perguntar. Bem, Portela, quem levantou a mão aqui? Foi Portela, já dei. Goulart, não. João Vitor Vitipó. Júlia Marinho. Presente. Aqui. Não. Portela. Dia de novo. Não, Portela não é Portela não veio de novo. Ai, ele é Goulart, meu Deus. Ô, Senhor. Deixa eu trocar aqui. Júlia Marinho, não. Tô aqui. Oi. Ah, desculpa. Perdão, amor. Hoje tá difícil, hein? Negócio é isso. Júlia Passeri. Júlia Passeri, não. Kailane está aqui na sala. Leandra. Tá Presente. aqui. Bom dia.
Letícia. Letícia, não. Lucas, aqui na sala. Luiz Gustavo, não. Michael, aqui na sala. Maria Eduarda, não. Mateus, não. Nicolas, aqui. Pedro Henrique, aqui. Renan na sala. Clara também. Tô aqui. Vitor Rocha. Não. Vitória Gonçalves aqui. Vitor Costa. Vitor Costa. Vitória Andrade. Tô aqui. Sim. Amores, quando eu voltar, eu coloco as anotações aqui para a gente poder ficar no caderno, tá bom? Até daqui a pouco, até a última aula. Tchau.